E aí, galera, eu sou Janaína Guerra E eu sou Camila Sodré. e esse é o Pode Sustentar, o podcast que fala de sustentabilidade e meio ambiente de um jeito leve e acessível, através das nossas vivências como pessoas no mundo e especialistas na área. E hoje nossa convidada é geóloga e marcadora de poço, Jasmine Araújo. E aí, Jasmine, se apresenta aí para o nosso público. Olá, tudo bem? Primeiro, muito obrigada pelo convite. Então, eu sou Jasmine Araújo, sou geóloga, marcadora de poço, e há uns 4 anos eu ando pelo interior do Nordeste, principalmente no estado da Bahia, marcando poço e levando água, né, para as comunidades que têm acesso reduzido à água, que é um bem extremamente importante, né, para o desenvolvimento da sociedade. O nosso episódio de hoje é sobre acesso à água e sustentabilidade. E por isso, né, que não tinha como ter uma outra convidada para falar desse assunto com a gente, alguém que realmente vive essa realidade todos os dias no seu trabalho. E eu queria que você começasse dando essa introdução, assim, do porquê que a geologia é tão importante dentro desse cenário, né, de acesso à água para as pessoas. Bom, a geologia é uma ciência que estuda a formação da Terra, né? E com isso, estuda também o ciclo hidrogeológico, né? O ciclo da água, que vem desde a precipitação pela chuva, e aí ela vem infiltrando no solo, infiltrando em algumas rochas também, nas fendas e fraturas que algumas rochas têm, e aí sendo armazenada, né, nesse aquífero fissural. Ou então, se for só sedimento, infiltra no solo, e aí infiltra cada vez mais no sedimento arenoso, enfim, e fica também ali armazenado. E aí esse ciclo ele é completo quando essa água ela pode ser captada, na verdade, por poços, e aí irrigar uma plantação e essa água novamente voltar para a superfície e continuar nesse ciclo, né? O geólogo, o hidrogeólogo, ele estuda basicamente como essa água ela pode se comportar, se armazenar nesses tipos de rocha, de solo, de litologias, enfim, e ajudar também no sentido de preservar, né, essa água, né, que a água subterrânea ela não é finita, não é infinita. É uma água que tem um ciclo, né, que se você utilizar mais do que é possível recarregar, obviamente que o acesso a ela vai ser cada vez mais reduzido. Então, cabe ao geólogo estudar não só como encontrar essa água, encontrar no sentido de volume, qualidade também, né? A depender do uso dessa água, tem alguns tipos de qualidade que não são aplicadas para irrigação ou até para o uso humano. Então, cabe ao geólogo fazer esse estudo também antes de você fazer a perfuração de um poço ou você utilizar água de algum recurso hídrico. Além de fazer também a regularização, né, desse uso de água, tanto de uso subterrâneo como de uso superficial, que está bem conectado, na verdade, né? Tanto as águas superficiais de rios, lagos, elas estão conectadas, a grande maioria, com as águas subterrâneas também, tanto de uma alimentar a outra, né? Então, tudo isso faz parte do papel de atuação do geólogo, do hidrogeólogo, né, que é uma área ainda mais especializada, né, nessa parte. Muito legal. Como a gente sempre, a chamada do episódio já diz isso, né? E a gente sempre fala aqui que a sustentabilidade está conectada com tudo, a gente também não poderia deixar de querer entender um pouco esse aspecto do que você falou, né? Da regularização, esse aspecto de não ser um recurso que está disponível a todo momento, né? Porque também parte aí da premissa da população ter um processo de educação ambiental para a utilização consciente desse recurso e também no outro cenário do aspecto de fiscalização, né? Das ferramentas, dos instrumentos de fiscalização que são utilizados para que a gente consiga ter um maior controle da disponibilidade desse recurso. E aí, como é que é feito esse processo, né? Uma comunidade que normalmente ali está sem a disponibilidade desse recurso no início e é levado até lá. E como é que você consegue trabalhar nesse cenário de além da utilização
da ferramenta regular, né? Que no caso é a outorga aí da água. Então, é uma coisa muito de crença popular ainda, né? Essa questão de água subterrânea envolve tantas crenças, desde o início, na marcação até do uso, né? O que eu mais vejo, assim, as pessoas não têm, elas têm muita dificuldade de ter acesso à água, e quando tem um poço, eu sinto que elas usam de forma extravagante, assim, sabe? Tipo, sem nenhum consenso, sem nenhum estudo, sem nenhum tipo de recuperação e de recarga desse aquífero. Então, o que eu sinto mesmo é falta de informação, né? É isso, as pessoas acham que a água está ali e ela vai estar sempre, né? E aí, de um tempo para cá, eu tenho recebido algumas ligações, alguns contatos pelas redes sociais, justamente de pessoas falando: o meu poço diminuiu a vazão. E aí é a minha brecha para poder explicar: essa água que você utiliza, ela não é inesgotável, né? Ela vem de uma fonte, ela é armazenada e você está tirando. Se a gente não der tempo dela se recuperar, de fato, teu poço vai acabar. E as pessoas ficam assim assustadas, porque furei o poço, vou ter água para sempre, solução dos meus problemas. Não é bem assim. Então, é uma forma de informar. E aí está a outorga. O que é a outorga? Justamente é você determinar uma vazão que você pode utilizar de um poço sem que se comprometa a recarga. A ideia da outorga é justamente essa: você fazer um cálculo, mostrar para o órgão ambiental: meu poço produz isso, para eu produzir, plantar, irrigar, sei lá, meu empreendimento funcionar, eu preciso de tanto. Mas eu vou usar esse tanto em tantas horas e eu vou esperar o tempo de recarga desse poço, né? O nível dinâmico dele retornar para o nível estático, né? A questão do uso mesmo. Quando você vai usando a água, ela vai diminuindo, você para de usar, a vazão dele volta. É um respiro desse poço. Então, você faz isso de forma controlada, de forma com que você consiga que o seu poço tenha mais durabilidade, né? Além de outras questões importantes. Na época de chuva, você reduzir um pouco o uso do seu poço para que você consiga aproveitar mais a água de chuva, né? Enfim, e aí dar mais vida para teu poço. Só que isso não é passado para ninguém, né? As pessoas não têm muita essa informação. Então, fica aí esse uso incoerente, esse uso predador dos poços, né? Que, de fato, vai se esgotar, porque essa água vem de algum lugar e se a gente está usando sem repor, ela vai acabar, né? Eu gosto muito de pensar nessa interseção, né, entre as áreas, porque a nossa área ambiental ela é gigantesca e ela perpassa várias outras áreas da pesquisa, da atuação, e é isso, a engenharia ambiental e a geologia, elas estão ali tendo esse espaço em comum, e eu vejo muito, principalmente nessa parte de regularização. E da gente pensar isso tudo que você falou do acesso sustentável à água, do uso sustentável da água. Então, eu percebo muito quando você fala assim, quando tiver chovendo, dá para captar água da chuva, usar a água da chuva para preservar a água do poço. Então, eu lembrei muito de que a gente tem que ter mais de uma fonte de um recurso natural para ficar menos dependente dele. Né? Então, por exemplo, é importante você ter mais de um acesso de energia elétrica, mais de um acesso de energia, até de alimentar, né? De alimentação. Porque a partir do momento que a gente só foca em uma fonte, em um recurso, e ele esgota, a gente fica sem, então não é sustentável, né? Então, a partir do momento que a gente pensa aí várias formas diferentes de gerir o recurso natural, ele vai conseguir estar disponível por mais tempo. Então, eu gosto muito dessa ideia de sustentabilidade em todos os lugares, inclusive nisso também. Sim. Me veio aqui a questão do uns com tanto e outros com nem tanto, assim, né? Com tão pouco. Porque sempre geralmente, né, nas comunidades rurais, elas provavelmente também estão perto de grandes produtores, né? De pessoas que têm o domínio da terra por um poder aquisitivo muito maior. E isso também está relacionado com a disponibilidade hídrica, né? Porque muitas vezes, nesses aspectos aí de produção e de consumo humano, é utilizado muito mais do recurso do que realmente poderia, né? A gente também sabe da irregularidade fiscal por trás disso. A gente teve algumas experiências, você lembra, Mila, relacionada à barragem de Anagé, que tinham bombas irregulares ali de captação daquele recurso,
que sempre o órgão ambiental tinha que estar indo lá, né, para poder cortar, e muitas vezes essa disponibilidade hídrica não chegava na população, na comunidade ao entorno, porque ela tinha que ser interrompida porque tinham pessoas utilizando muito a mais do que permitido e de forma irregular, né, não passando por esse processo de regularização. E na gestão tem essa questão do uso prioritário, né? Você primeiro Sim. tem a questão de acesso humano, de dessedentação humana, depois você tem a questão da agricultura. Então, assim, você tem essa questão de que quando está em falta, quem é que pode utilizar esse recurso? Tem isso também, né? Não é isso, cada um tem que saber até onde que pode utilizar a quantidade para não faltar para as outras pessoas. É uma ideia que, assim, eu vejo muito, e eu repito, eu acho que é falta de informação, nada que uma boa educação ambiental não resolva o poço está na minha terra, eu paguei pelo poço, eu que perfurei, então aquela água é minha. Então, assim, é uma visão errada, né? Que pela lei, pela Constituição, a água é um bem de todos, né? E por isso que os órgãos estão aí. Não é só para, estão querendo pegar dinheiro com as multas, não sei o quê. Não, é uma questão de fiscalização, porque de fato o ser humano está acostumado a utilizar a água ou qualquer outro bem de forma muito egoísta, tipo, vou utilizar e aproveitar tudo que eu preciso e esquecer que de fato existe uma circunvizinhança, que até poços também, se a gente pegar poço e utilizar com uma carga horária estúpida, os poços do vizinho provavelmente podem acabar sendo afetados, né? Então, por aí a gente vê a necessidade, de fato, da regularização dos poços e também superficial, não se limita ao todo, não se limita só a poço, né? A questão de água de superficial, rio, de barramento, também é necessário ter um outorga, justamente para você permitir que o rio consiga ter uma saúde hidrológica e você consiga fazer a sua captação sem que danifique ou prejudique os outros também captarem e o rio também seguir seu fluxo, né? Então, a gente tem essa visão muito errada ainda, né? Existe essa visão rural, né? Muito errada, que a fiscalização é só para atrapalhar, que é só para tirar dinheiro, sabe? E, assim, o custo para você fazer uma fiscalização, para você deslocar equipes, que geralmente ficam concentradas nos centros urbanos, é caro, né? Mas é essencial, justamente para evitar que essas pessoas fiquem utilizando essas bombas em barragem e aí alguém vai ficar sem água, a conta não vai fechar. E por isso que é importante a gestão desse recurso, né, financeiro dentro da gestão ambiental, municipal, estadual, porque a gente precisa ter competência técnica nesses órgãos e dentro dos órgãos de gestão mesmo, que possam identificar essas necessidades, essas prioridades. A gente vê muito a questão ambiental sendo exercida por pessoas não capacitadas. Isso prejudica muito. Porque quando as pessoas, se elas não trabalham com isso, elas não entendem, elas acabam negligenciando, achando que, vamos só fazer licenciamento, vamos só fazer outorga aqui, mas o retorno disso, né? A fiscalização, esse cuidado, ele muitas vezes não acontece. Eu acredito que dá para a gente... Peraí, deixa eu dar uma tossida. Puxa a outra pergunta, amiga. Pronto. Interessante você ter trazido essa questão, né, do quanto que a pessoa precisa entender que não é um recurso dela, apesar de estar em um local, né, que é dela. E você falou uma frase assim, que água é um bem para todos, um bem de todos, e a gente sabe que é um bem de todos e para todos, né? Uhum. Então, com todo esse aspecto relacionado à mudança climática que a gente tem vivido, né, e a alteração dos ciclos naturais, eu acredito que você talvez tenha percebido um pouco disso em campo também, né? Uhum. Nesse aspecto, não sei exatamente em relação a essa disponibilidade ali, hídrica, né? Porque é algo que, assim, a gente no Nordeste viveu períodos de secas muito longos, e isso até criou uma ideia, né, de como é que são as pessoas do Nordeste, né? São aquelas pessoas que têm que geralmente as pessoas das outras regiões falam muito, né? Que tá ali buscando água longe, com balde na cabeça, né? Que tem pouca comida, porque o acesso de água também está relacionado a isso. Então, é um lugar de muita sensibilidade sobre esse aspecto de disponibilidade hídrica, né? Uhum. E como Camila falou, a gente precisa ser profissionais que têm essa sensibilidade, como você trouxe, né? No início da sua fala, de estar levando água para esses lugares.
eu acompanho o seu trabalho ali nas redes e eu percebo o quanto que isso realmente se torna um propósito, né, para você. Que é muito além da questão técnica também, mas dessa questão de propor a disponibilidade de um recurso que é tão importante, né, para o desenvolvimento de um lugar. E aí, como é que é esse cenário, assim, nos aspectos de desenvolvimento social, econômico, quando você consegue acompanhar uma comunidade que passou a ter o acesso a esse recurso? Então, ano passado, a gente teve, no final do ano passado, assim, novembro, dezembro, a gente teve um período de estiagem bem prolongado, na Bahia, principalmente, pelo menos por onde eu andei, que é muito raro eu andar no litoral, então é do Agreste para o Sertão para dentro mesmo, né? Minha área de atuação. Então, assim, foram períodos de estiagem extremas, que eu vi muitos animais mortos na beira da estrada, assim, em várias cidades, né? E as pessoas soltando o seu rebanho porque não tinha como produzir alimento, porque não tinha água, e, enfim, o que mais as pessoas se queixavam era justamente isso: não tem chuva, não tem outra fonte de água, né? Distante de rios perenes, a gente tá no Nordeste, então a maior fonte os maiores rios da gente, maiores que eu digo de quantidade, são intermitentes, ou seja, só correm na época de chuva, e época de estiagem eles estão secos. Então, o que restava era poço, né? O que resta para salvar essa galera da seca, sem chuva, sem um rio próximo, é poço. E aí, o meu desespero, né, é essa questão do poço, é essa necessidade absurda, essa dependência absurda da água subterrânea no sertão. E aí, algumas pessoas utilizam para fazer essa marcação de poço, né? Só um adendozinho em relação a mais questões de fé, né? Usando a radiestesia ou outros métodos no qual você não consegue entender de fato de onde está vindo essa água que ele está encontrando. Tem que explicar o que é radiestesia. Radiestesia. Então, radiestesia é uma técnica, não é uma ciência, porque não tem comprovação científica, então ela é uma técnica milenar, é uma técnica bastante antiga, em que as pessoas utilizam ferramentas ou metálicas de cobre, enfim, de madeira também, e que a base da radiestesia é que as pessoas sentem algumas variações magnéticas. Eu não sei explicar muito bem ao certo. Cada definição é de uma vertente diferente, mas é que alterações magnéticas você consegue sentir e aí você encontra água. Enfim. E aí isso foge da ciência, foge da técnica, e o risco é maior de você encontrar um poço pouco produtivo e você perder essa possibilidade de ter água. Meu trabalho nas redes sociais é justamente isso: utilizar um pouco mais o conhecimento científico, técnico da geologia, para a gente aumentar a assertividade dos poços. E aí, então, a gente vem essa questão da realidade, né? Ainda é assustador um pouco essa questão da escassez hídrica. A gente ainda tem muita dependência. São coisas assim que eu vejo que falta política para resolver. Não é nem o sertão é pobre, o sertão. Eu acho que falta uma política ambiental, uma política assim, de gestão hídrica. Falta, sabe, é muita coisa que ainda eu sinto que tem aquela questão da dependência política também, né? Eu trabalho atualmente em uma empresa que ganhou licitações de órgãos federais que fornecem esses poços para as comunidades carentes, e a gente está em época de eleição. Então, esse recurso sai do órgão federal através de emendas parlamentares, indicações políticas. Então, assim, às vezes nem todo mundo que necessita é contemplado porque não está no mesmo viés político. Então, assim, eu acho que o que falta mesmo, né, para essa realidade que é estereotipada do sertão acabar, é uma política de gestão ambiental hídrica, né? Porque, assim, ok, a gente já está falando de uma água subterrânea em aquífero fissural, a maior parte da água subterrânea do Nordeste está em aquífero fissural, ou seja, em fendas e falhas, fraturas das rochas, do embasamento, da rocha mesmo, debaixo do terreno. Se a gente fizer um bom estudo, um bom mapeamento, a gente conseguiria ter pontos de captação que conseguisse atender comunidades e zonas rurais sem perder dinheiro com política, sem perder dinheiro com falta de técnica para marcar poço, enfim, e aplicando uma educação ambiental, uma educação hídrica, né, do uso sustentável desse poço, fazer um controle
de quantas casas serão atendidas, de quantas comunidades serão atendidas, se o poço consegue, né? Eu acho que isso, de fato, é para mudar essa realidade que ainda existe, né? Muito, ainda existe bastante pessoas que se deslocam para poder pegar água, enfim, ainda é real. Eu estava trabalhando aí no... Amiga, tá dando retorno. Parou. Eu estava trabalhando no último mês com oficinas de agroecologia em algumas comunidades rurais da Chapada Diamantina. E aí, muitas dessas comunidades, elas tinham ali realidades econômicas diferentes, mas tinham comunidades que eram mais vulneráveis ali, e elas falavam muito do quanto que a terra era muito fértil, que a terra, assim, não, se você, qualquer coisa que você colocar aqui se planta, o problema é que a gente não tem água. E aí, isso impactou muito, assim, para poder pensar, por exemplo, de que parte dessas pessoas eram analfabetas, parte dessas pessoas falavam isso, assim, elas não sabiam nem técnica de plantio, assim, sabe? Elas falavam assim, eu planto muito na sorte. Planto, aí se Deus mandar chuva, eu consegui produzir, mas se não, não produzi. E você via que era até para consumo próprio, porque falou assim, não tem nem como fazer para poder vender, para poder ter esse recurso. Então, são pessoas que, às vezes, é isso, acaba a questão de precisar de uma assistência maior, né, de governos e etc., e que a pessoa perde autonomia, exatamente por não ter a questão básica, aquilo que a gente falou de necessidades básicas, né? Se a gente, enquanto pessoas, enquanto cidadãos, conseguíssemos ter as nossas necessidades básicas atendidas, de moradia, de alimentação, de saúde, de transporte, infraestrutura mínima básica, a gente conseguiria muito mais sustentabilidade, muito mais qualidade de vida, a gente conseguiria tantas coisas mais. Então, eu vejo que muita gente não tem esses acessos e, por causa disso, não tem nem essa consciência. Às vezes, a pessoa realmente ali é a realidade que ela sempre teve e fica faltando muito essa perspectiva, porque as pessoas ficam... acaba que tentam contar muito com a fé. Então, acho que é nesse sentido também que, muitas vezes, essas técnicas não científicas, elas acabam tocando ali no emocional das pessoas. Só tem aquilo, E aí é muito difícil de combater, né? É muito difícil. Sim. A gente conseguir, às vezes, até se conectar com outras realidades. Então, a educação e a política e a gestão realmente são essenciais para mudar o cenário. É verdade. E muito interessante o que Jasmine trouxe também sobre essa questão de sermos profissionais com consciência política e social, né? Porque eu acho que isso faz toda a diferença quando você atua em um cenário desse, para realmente conseguir perceber a necessidade daquela população e identificar um cenário que ainda precisa de muito mais transformações do que a gente imagina, né? Quando a gente traz essas temáticas aqui, não é o nosso lugar de fala enquanto vivência dessas questões, né? Então, a gente sempre traz os conteúdos para provocar os nossos ouvintes a pensarem sobre isso, porque eles estão totalmente distantes dessa realidade, né? Então, a sua experiência, né, sobre esse cenário de estar realmente transformando realidade. É muito interessante, né? Porque aí a gente consegue ter um lugar de plantio mais adequado, né? Quem sabe essas pessoas conseguirem comercializar, aumentar ali a disponibilidade econômica também. Então, são muitas camadas, muitas questões. Eu acho muito interessante, né? Acho que seria um espaço aberto aqui também para poder falar isso, de que Jasmine, ela trabalha também com essa parte da educação ambiental, tanto dessa questão de trazer para as pessoas, enquanto cidadãos, enquanto produtores, essa importância de regularizar a água, essa importância de ter um profissional adequado, tanto para buscar a água, quanto para regularizar, quanto para usar aquela água posteriormente. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua atuação no meio digital. Né? Assim como esse podcast é uma iniciativa de levar informação, de levar debate, como Jana já falou, para pessoas fora da nossa bolha, né? Para a gente conseguir levar para aquelas pessoas que não trabalham com isso, que às vezes não têm nem interesse nisso, apesar de todo esse assunto afetar diretamente todas elas, querendo ou não. Mas fala aí para a gente, assim, em relação a criar conteúdo, em relação a essa educação ambiental, tanto para as pessoas como para os próprios profissionais, porque eu sinto muito isso também, de que seu conteúdo conversa muito com outros geólogos, hidrogeólogos e pessoas que trabalham ali nesse meio, o quanto que
você considera que essa comunicação é importante? O quanto que você percebe que ela está sendo ou não efetiva? Qual é a sua sensação, assim, dentro desse cenário? Então, é uma missão, você compartilhar a informação é sempre uma missão muito importante e delicada, porque você tem que estar sempre vigiando o que você está falando, né? Ainda mais por ser mulher, em um meio que não é mimimi, não é mimimi, gente, predominantemente masculino, a zona rural ainda é tomada pelos líderes masculinos, e política também, né? Esse trabalho no qual eu sou CLT, eu trabalho com política. Então, assim, você chegar da capital, no interior, com cara de menina, e você falar: e se a gente for por outro lado? E se a gente olhar a rocha? Porque, assim, no começo, quando falava, gente, eu queria ver pedra, todo mundo me olhava com cara de: o que essa louca quer? Porque na cabeça deles é irreal a gente associar água com pedra, sendo que a água vem da pedra no aquífero fissural, você entende? Então, é desmistificar tudo que eles têm na cabeça de anos e você começar a explicar, pode ser que seja assim, a gente tem esse afloramento, que é uma rocha aparecendo, tá vendo essas quebras aqui, a água infiltra aqui na chuva, e ela vai descendo, e ela vai ficando armazenada lá embaixo. Quando a gente faz uma perfuração, esse veio que vocês dizem é uma fratura, é essa fenda. Então, você explicar. E, assim, graças a Deus, o que está me dando muito força na minha fala são os resultados. Mostrar. Então, a rede social, inclusive, quem não me segue, aproveita, já segue aí, Jasmine Geologia no Instagram. É mostrar como fazer e fazendo isso tem resultados. E eu mostro os resultados, né? Mostro a gente conseguindo água para quem precisa. Eu tenho muitos feedbacks das pessoas que realmente conseguem modificar a comunidade, né? Fazer as divisões no plantio. Enfim, é uma independência financeira que se cria com a água, né? A independência é muito gratificante, né? Então é isso, é um desafio. Eu acho assim, a rede social me ajuda, mas assim, a gente está falando do Bahia. Se eu atuar só na Bahia, né? São 417 municípios. As zonas rurais, às vezes, não tem tanto acesso à internet. Então, cada dia que eu vou na zona rural é um desafio novo. Estou levando a geologia para as pessoas que não têm nenhum conhecimento. Então, todos os dias é sempre a mesma coisa. Mas eu sempre saio daquela comunidade com a certeza que eles entenderam minimamente de como é de fato possível encontrar essa água no imóvel deles. Né? Não que uma veia cruzou aqui, mas essa veia veio da onde? Ela surgiu como? Isso que a geologia conta. Eu adoro que Jasmine sempre fala assim no Instagram. Não é mágica, é ciência. Eu falo exatamente sobre isso. Muito bom isso, viu? É realmente, né? Porque faz toda a diferença você ter um profissional habilitada, que sabe realmente o que está fazendo, que tem esse olhar holístico, né? Eu percebi aqui no nosso papo e percebo também acompanhando ela ali, que realmente é um olhar além da técnica apenas, né? É um olhar que consegue complementar todos esses cenários aí. Eu adorei o nosso papo, garotas maravilhosas. E muito feliz com a sua presença aqui, Jasmine. Ela já falou o Instagram dela aí, mas a gente vai deixar também na descrição do post, né? Essa questão do que ela trouxe sobre escassez hídrica, sobre a influência política disso, as discussões que a gente teve aqui sobre a transformação de um cenário de forma econômica são assuntos extremamente importantes para a gente estar mais por dentro disso, né? E para a gente ter realmente empatia, talvez, pelas pessoas também que passam por essas situações mais difíceis ali. E é isso. Quer deixar uma mensagem final, contar algo mais aqui pra gente? Eu quero agradecer mesmo o convite. Eu acho que toda oportunidade de estar compartilhando geologia e a importância dela, justamente no meio hídrico, eu estarei presente. Pode me chamar mais vezes que eu irei. É isso. Muito obrigada, meninas. Aguardo vocês aí, ouvintes, né, no Instagram, para a gente também debater e compartilhar também geologias e informações. É isso. Muito obrigada a você por ter aceitado o nosso convite. Né? Aqui a gente tenta sempre trazer profissionais, pessoas que a gente admira, pessoas que a gente sabe que têm resultados, que trabalham com aquilo, que tem essa questão muito de... em áreas diferentes também, né? Porque a ideia é a gente sempre se acrescentar nos debates. Então, eu acho que é extremamente importante. Até a próxima, pessoal.
Sigam a gente no @podesustentar